Olá, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez, agora no nosso terceiro estudo, do nosso programa ao vivo. Hoje nós daremos encerramento à nossa série sobre a verdade sobre a morte. E para um tema tão importante como o que nós estaremos estudando hoje, eu tenho aqui a participação especial também do nosso irmão Carlos Eduardo. Irmão Carlos, realmente, um feliz sábado. Um prazer estar com o irmão. Irmão, esse tema a verdade sobre o inferno, ele é um tema muito importante, creio, não desmerecendo qualquer outro tipo de tema, na verdade, mas a respeito desse tema, o que a gente poderia falar a princípio, assim, só para ter uma noçãozinha? Até dentro de tudo que é falado, é apresentado um lugar onde as pessoas são atormentadas e quem atormenta é Satanás. Como se ele fosse o comandante ali o rei do inferno. É como se Deus estivesse assim, ó, meu funcionário Lúcifer, ele está lá no inferno, aí ele está lá constando na folha de pagamento, Deus paga um salário para ele poder atormentar os ímpios. Então nós veremos hoje se isso é mito ou se é verdade. E é interessante, antes de nós começarmos o nosso estudo, chamar você, nós gostaríamos de convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, não perca mais tempo. Vá lá em youtube.com/TV o Evangelho Eterno, inscreva-se no nosso canal, é totalmente gratuito, e o melhor de tudo, Carlos, é que quando você se inscreve no nosso canal, qualquer atualização que nós façamos, essa pessoa receberá, então, no seu e-mail a notificação. Também em facebook.com/TV o Evangelho Eterno, nós temos a nossa página do Facebook, você também pode estar curtindo a página e dessa forma também receber atualizações semanais da nossa página, ok? Convites, apenas 2 convites para você, tá? Primeiro convite, pega a sua Bíblia, irmão Carlos e nós já estamos com a nossa Bíblia aqui, nossa espada. E o segundo e último convite é de estarmos fazendo uma oração, né? Convido você que esteja aí, se você tem condições, se coloque de joelhos, nós vamos ficar de pé aqui, porque não temos as condições necessárias no momento, mas se coloque de joelhos e vamos fazer uma oração. Irmão Carlos, por favor. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui junto com os nossos amados irmãos para estudar mais uma vez a sua palavra com o tema a verdade sobre o inferno. Que em nome de Jesus, a sua palavra possa penetrar em cada coração e a sua verdade possa libertar todos aqueles que estejam presos ao engano, Pai. O Senhor possa acampar os seus santos anjos ao nosso redor, que nesse momento não venha aparecer nem eu, nem o Ele faz. Nós viemos nos esconder, ó Pai, atrás da rocha maior que é Jesus Cristo. E que o Senhor possa nos guiar através do seu Santo Espírito, Pai, para esse grandioso estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na verdade, irmão, a verdade sobre o inferno, né? Essa mensagem, esse tema, ele é um tema que realmente balança com muitas pessoas. Podemos falar o seguinte, com a maioria das pessoas. Esse tema sobre a morte que nós temos estudado durante 3 sábados, é base para uma crença de várias pessoas, e às vezes serve até como esperança para algumas pessoas, por fato de pensarem que essas pessoas, seus entes queridos que morreram, podem estar no purgatório, mas pode sair conforme a sua oração, conforme a sua oferta dada na igreja, né? Porém, nós vimos no primeiro estudo o que é alma, nós vimos que nós não temos uma alma, nós vimos que nós somos uma alma viva. Também nós vimos que, a partir do momento que nós morremos, nós vamos diretamente para a sepultura. Também vimos que as pessoas que morrem, que estão na sepultura, elas não têm noção de nada, não têm consciência, não sabem o caminho de volta para casa. E no segundo estudo, nós vimos quem são esses espíritos que aparecem. Hoje, nós vamos ver a verdade sobre o inferno, e nós vamos saber, e vamos começar com algumas perguntas aqui, por exemplo, assim, irmão Carlos, quantas almas, vamos falar assim, estão hoje no inferno? Como que a gente poderia explicar biblicamente isso para que os irmãos que estão em casa eles possam entender biblicamente perfeitamente? Sim, como nosso irmão ele faz mesmo disse, até mesmo esse ponto de inferno, porque assim, o que nos atrai a Jesus não é o medo. Nós sabemos que o amor lança fora todo medo. E muitas pessoas correm para Cristo com medo de ir para o inferno. Não, quando eu morrer, se eu vacilei aqui, eu vou para o inferno. Então, a pessoa com medo de ir para o inferno, o que ela faz? Corre para Jesus. Mas sabemos que não é dessa forma ao qual nós devemos ir para Jesus. Não é com medo de ir para o inferno. Então, como o nosso irmão ele perguntou, tem um texto na palavra do Senhor, lá em 2 Pedro,
no capítulo 2, no verso 9, ele vai nos falar o seguinte. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Ele diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia de juízo. Ou seja, Pedro já está deixando claro que ele faz o seguinte: ele livra. Então, para você que tem medo, eu vou para o inferno, as pessoas falam, você não está dentro da igreja, já ouvimos muito isso. Eu, principalmente, ouvi muito isso. Você não está caminhando com Jesus? Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Mas será que é assim? Olha o que Pedro está dizendo. Ó. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Ele pode te livrar, mas não é mediante o medo. Ele diz mais: e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ou seja, o acerto de conta é no dia do juízo. Então, o primeiro ponto a gente vai ver aqui. No dia do juízo. Por acaso, hoje é o dia do juízo? Olha, grande juízo de Deus? Creio que não. Que o juiz ele vem e ele já começa a fazer, ele já arma aquele tribunal. Abre seus livros, as testemunhas, como os anjos, creio que não, irmão. Mas, infelizmente, há pessoas que creem que sim. Verdade. Mas, pelo que você está falando aí, irmão, então, e pelo que nós lemos aqui no verso, antes, então, de tudo, então, significa que terá um juízo. Tem um julgamento. Tá, se tem um julgamento, então essas pessoas que morreram e estão na sepultura, elas terão que passar por esse juízo. Terão que passar por esse juízo. Terão que ser levantados da sepultura e passar por esse juízo. Exatamente. Então, não estão queimando no lago de fogo. Não estão queimando. É uma pergunta que entra essa, então. Quando, então, será que essas pessoas serão lançadas no lago de fogo? É aí que nós entramos na palavra do Senhor para a gente poder ver. Nós vamos lá no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 13, verso 40. Sim. Mateus 13, 40. A partir do 40, vamos ler do 40 até o 42, tá? Vai nos falar o seguinte: pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas você reparou que ele fala que só na consumação. Aí eu passo a pergunta novamente. Nós já chegamos na consumação? Não, de forma alguma. Jesus não voltou. Não voltou? Então, quem morreu, a gente retorna lá no primeiro estudo. Quem morreu está na sepultura, aguardando o grande dia de juízo. Tá, ok. Então, assim, vamos para. Então, vou fazer. Já fiz aqui 2 perguntas, né? Quero fazer uma terceira pergunta, então, a respeito disso que você está falando. Porque nós já vimos que na primeira pergunta, quando nós falamos quantas almas estão no fogo, nenhuma delas estão. Na segunda, nós vimos quando serão lançadas no fogo, e daí nós vimos agora que será justamente a consumação do século, ou seja, na volta de Jesus. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: as pessoas que acabaram de morrer agora, por exemplo, acabaram de morrer, os pecadores morreram. Onde elas estão? Para onde elas... Vamos, biblicamente, entrar nessa terceira pergunta, tentando entender isso daí. Onde estão os pecadores que morreram agora? Um livro muito interessante, que nos fala a respeito disso, João. Livro de João, no capítulo 5, ele nos dá o local exato onde estão os mortos. João 5. João 5, 28 e 29. Irmãos, é a palavra do Senhor que está dizendo. Meu irmão Carlos, meu irmão, ele faz. É a palavra do Senhor. Ela diz assim, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Aqui, confirmando o que Pedro falou. Exatamente. Pedro não falou? O que ele faz? Ele reserva o justo
Ele preserva o justo, ele livra o justo, mas o que ele faz com o injusto? Ele pega o injusto, separa ele, reserva ele para o juízo. A mesma coisa que está falando aqui João. Não, amém. E seria apenas essa passagem que nós teremos para explicar sobre isso? É a passagem mais clara. Ou seja, tem outras, porém... Tem outras, mas essa é a mais clara. Ok. Inclusive, também, se você tem aí, irmão, você que nos assiste, se você tem algum outro verso, tem alguma passagem a mais, algum comentário, alguma pergunta a fazer, deixa aqui no seu comentário aqui embaixo do nosso vídeo, nós vamos estar lendo, vamos estar perguntando, vamos estar respondendo também, ok? Agora, a pergunta, eu não sei se qual que é assim, crucial, não vou colocar crucial, mas pelo menos que nós sabemos que é a principal, é o início de tudo. Por quê? Qual será o resultado final do pecado? Porque nós sabemos o início dele, foi lá em Gênesis, sabemos que a partir da mulher veio Adão também pecando, e vem discorrendo por toda a história. Agora, a questão é, um dia esse pecado vai acabar? E qual será o resultado? Como será? Se não, como nós podemos explicar isso? Sim, ele acaba. Mas nós vamos lá em Romanos 6:23. A palavra nos fala uma coisa também muito interessante e importante. Tá? Ela fala o resultado do pecado, que é o que Deus ele sempre deixou claro, tá? E Satanás sempre tentou modificar essa verdade do nosso Senhor. Romanos 6:23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O salário do pecado é a morte. Então, o resultado final, olha, interessante, o resultado final do pecado, então, seria a morte. A morte. Ou seja, se uma pessoa peca, ela automaticamente deve pagar, ou seja, morrer. Correto. Então, meu irmão, significa que hoje só existe morte no planeta por conta do pecado. Por conta do pecado. E o que seria pecado? Transgressão da lei. E é por isso, irmão, que você que nos acompanha tem essa necessidade de você poder estar no sábado que vem conosco aqui. Sábado que vem, o nosso irmão Felipe Bonifácio também vai estar conosco abrindo uma nova série, que é A Lei e a Graça. Nós veremos o que é a lei, para quando ela foi promulgada, como ela será, como ela agirá no futuro, no final da consumação dos séculos. E também nós veremos o que é graça finalmente. Se é uma graça condicional, se é uma graça incondicional, de onde parte essa graça, como ela funciona. Tudo isso nós veremos aqui no sábado que vem, a partir do sábado que vem, às 16 horas também, ao vivo, com o nosso irmão Felipe Bonifácio. Agora, a respeito desse resultado, também em Tiago, capítulo 1, versículo 15, irmão, tomando aqui já à frente um pouquinho, mas Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte. Então, vamos a partir do versículo 13, para a gente entender melhor. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, ele vem simplesmente trazendo uma sequência, né, do pecado. E como foi com Eva. Ou seja, Eva cobiçou ou desejou comer o fruto, daí agora Satanás vem, a seduz, e aí ela peca. Aí no versículo 15 diz o seguinte: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Ou seja, o pecado nada mais é do que a luz ou a geração da cobiça. E diz, e o pecado, uma vez consumado, isso é interessante, o pecado uma vez consumado gera a morte. Ou seja, ele vai gerar, gera outro, a cobiça gera o pecado gera a morte. Ou seja, o resultado final do pecado seria a morte. Agora, o que acontecerá? O que acontecerá com os ímpios no lago de fogo? É um ponto que eu não sei se a Bíblia fala a respeito disso. Será que eu posso dizer isso? A Bíblia, ela fala de tudo, ela é clara em tudo. Nós vamos lá em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 8. Apocalipse 21,
verso 8. Olha o que a palavra diz. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Interessante. Ou seja, ele tem como parte o lago de fogo e enxofre. Mas, irmão, aqui nós vimos algumas características, covardes, incrédulos, feiticeiros, e isso nós vimos durante os outros estudos, que essas pessoas também realmente, não somente elas que praticam tal coisas, né, tais coisas, mas também as pessoas que as consultam perante Deus estão abomináveis. Verdade. É correto? Ou seja, é a mesma questão sobre a homossexualidade. Vamos falar um pouquinho aqui, nós não vamos entrar nesse tema, tá? Não agora. Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, você pode estar no nosso canal do YouTube, programar a verdade, a homossexualidade, tá? Você vai entender um pouquinho mais. Porém, lá no livro de Romanos, irmão, diz que Deus não só condena aquele que pratica a homossexualidade, como também aquele que apoia a homossexualidade. Ou seja, quando nós vamos falar sobre um tema de pecado, alguma coisa que leve à morte, que é o que nós estamos falando, que possa causar a ida ao lago de fogo e enxofre, tal coisa nós temos que ter muito cuidado na hora de apoiar o erro. Não é pelo fato de simplesmente a maioria estar aliciando que simplesmente nós devemos aceitar. Pois se nós fôssemos por esse lado, nós olhamos para o dia que Jesus morreu. A maioria aceitou. Falou, não, crucifica. E que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, você ainda englobou muita gente. Agora, nós temos ainda uma pergunta. Quando e como esse fogo cairá? Antes dessa pergunta, ele faz. Tem um ponto muito interessante, é um detalhe, a gente não pode esquecer. Que detalhe é esse? As pessoas, quando acreditam num inferno, quando a pessoa morre e ela está sofrendo, a gente está passando por cima de uma coisa muito interessante que diz lá no livro de Timóteo. 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Ó. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. O que eu quero dizer com esse verso? Ele diz no começo, o único que possui imortalidade. Qual foi a mentira de Satanás lá no Éden? Primeiro ponto, Deus falou, o dia que comer da árvore, certamente morrereis. Correto. O que Satanás falou para Eva? Não, você não vai morrer. Ou seja, a alma é imortal. Fica tranquila, pode comer. Você vai ser igual a Deus, imortal. Mas ele estava mentindo, que a palavra mesmo diz, a alma que pecar, essa não morrerá. Então, quando eu falo que as pessoas ao morrerem, elas estão no inferno sofrendo, eu pego Jesus, que ele fala que ele é a vida eterna, que nós só temos vida através de Jesus. Eu falar que uma pessoa está no inferno sofrendo, eu estou falando que ela tem uma vida eterna, mesmo na morte. Uma alma eterna. Uma alma eterna, fica contraditória a palavra falar que Deus é o único que tem vida eterna, que Jesus, ele dá a vida eterna, que Jesus nos dá a vida, e todo aquele aparato que a palavra nos mostra, a gente falar que a pessoa, ao morrer, está no inferno sofrendo, é muito perigoso, porque a gente está falando que longe de Jesus também tem vida eterna. E aí? Inclusive o ímpio, que está pecando, e você para pensar uma coisa que a gente sempre cita. Imagine você que a pessoa que ela morre e vai diretamente, entre aspas, né? E vai diretamente para o céu. Ela está lá um local que seria para ser agradável, seria para ser feliz, e ela vê os seus parentes aqui na terra sofrendo. Esse local que ela está ali nunca mais vai ser feliz para ela, porque ela gostaria de que essas pessoas estivessem com ela, não é? Mas agora eu estou curioso.
Quero saber. Quando e como cairá o fogo? Então, nós vamos ler a palavra do Senhor, Apocalipse, no capítulo 20, no verso 9, vai nos indicar esse momento. Apocalipse 20, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Começamos aqui a encaixar as peças. Ele fala aqui que é no momento onde um grupo de pessoas está marchando pela superfície da terra, eles sitiam o acampamento dos santos, que é a cidade querida. E quem é a cidade querida? Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, que desce da onde? Do céu. Do céu. Já desceu do céu Nova Jerusalém? Ainda não. Então, aqui ela já está indicando o momento que desce um fogo. Ela já indicou. O fogo, irmãos, ele existe. Ele existe. Mas ele não caiu ainda. Segundo a palavra, esse fogo ainda não caiu. Agora, uma coisa que é interessante, creio eu que a gente poderia ressaltar aqui aos nossos irmãos que nos assistem neste momento e nos assistirão no Brasil e no mundo, é o tempo em que essas coisas acontecerão, né, irmão? Porque, assim, nós lemos o versículo 9, diz, marcharam, então, para a superfície da terra. Então, assim, isso é interessante, porque, primeiro, significa que eles estarão, quando o fogo vir, o fogo não vai queimar embaixo da terra, como as pessoas dizem. Queima. E outra coisa, o momento em que diz no versículo 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, no versículo 7. Ou seja, o fogo somente cairá do céu quando se completar os 1000 anos, que nós, mais à frente, também estaremos estudando um pouquinho sobre isso. E uma outra questão também, Fábio, eles estão mortos ou vivos? Eles estão vivos. Eles estão vivos. Lembra do que João 5 falou? Ele falou o seguinte, os bons e os maus estão onde? Na sepultura. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para o juízo. Vão ressuscitar. Então a prova está ali. Eles vão ressuscitar, eles vão marchar sobre a superfície da terra, vão sitiar a cidade e fogo cai no céu. Agora, esse fogo, para queimar toda a terra, talvez ele não seja tão pequeno assim, né? Agora, a pergunta é a seguinte, é quente também, chega até a ser uma redundância, né? Mas assim, quão grande e quente, irmão, esse fogo será para aqueles que queimarão nele, claro. Vamos para a palavra do Senhor. Sim. 2 Pedro 3, verso 10. 2 Pedro 3, no verso 10. Sim. Que diz assim, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Será uma coisa assim grandioso, porque se nós olharmos aqui que ele diz, e os elementos se desfarão abrasados, hoje os elementos comuns, né, que a gente pode falar assim, seria o vento, seria a água e seria a terra. E o fogo também. Porém, terra, água e ar. Seria então um fogo, rapaz, seria um fogo então tão forte ao ponto de derreter a terra, as rochas, seria abrasado. Em outras traduções, seria fundido, ou seja, será queimado mesmo. A água, o ar seria retirado, o oxigênio seria retirado, todas as questões. A água secaria, pegaria fogo, não sei como dizer a vocês. Porém, você não saberá fazer distinção entre o que é ar, água e terra, porque somente verá fogo. Ou seja, é um lago muito fundo, né? E é tremendo. Muito tremendo. Até, assim, os irmãos já conseguem captar, porque assim, a gente falou no começo, né, sobre Satanás na folha de pagamento, Satanás como comandante do inferno. Será que Satanás ele tem essa grandiosidade toda para mandar esse fogo? Não, jamais. Inclusive, até porque o que é interessante é que as pessoas elas relatam isso. Não, Satanás, se você morrer, você vai para o inferno. Daí Satanás vai mandar um demônio te atormentar. Só que assim, pelo que a Bíblia está nos dizendo aqui, o lago de fogo e enxofre
é para eles serem atormentados. E, claro, aqueles que resolverem seguir essa palavra. Né? Agora, uma pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Tá, nós já vimos que o inferno será em cima da terra, as pessoas não estarão mortas, estarão ressuscitadas, e agora, e que descerá um fogo muito grande e muito quente. Eu faço uma pergunta, irmão. Quanto tempo os ímpios sofrerão ou estarão no fogo? Muito bem. Vamos para a palavra do Senhor. Primeiro texto que nós vamos ler se encontra em Apocalipse, no capítulo 22, verso 12. Apocalipse 22, verso 12. Amém? Amém. Diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o galardão segundo o quê? A obra. Se o Elifaz andou, falou com Cristo, ele recebe o galardão, segundo as obras. Agora, se o irmão Carlos andou totalmente fora da linha, receberei também sobre as minhas obras. Se eu tive obras não dignas, indignas, o que eu vou receber? Açoites mediante as minhas obras. Ou seja, o período que essas pessoas vão queimar é mediante as suas obras. Ou seja, Satanás, o que originou o pecado, ele queima mais ou ele queima menos que o Carlos que andou fora da linha? Não, muito mais. São 6.000 anos na conta dele. E o Carlos que viveu 30 anos, ou 50, ou 60? Verdade, não, sim, com certeza. Mais algum texto para a gente ter? Sim. Tem? Mateus 16, verso 27. Mateus 16, 27. Bem? Também. Que diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Lembra do que nós falamos? Lá no primeiro texto, quando Pedro fala assim, ele pega o justo e ele livra. Aí João vem e fala que ele pega o justo e separa para a ressurreição, para poder ir para a vida eterna. Mas quando ele pega o ímpio, o que ele faz? Ele separa para um juízo. E o que acontece também, João? Também prepara para o juízo. E aqui nós vemos Jesus falando o que vai acontecer na vinda de Cristo. Aqueles que praticaram o pecado, viveram em pecado, vão receber mediante pecado. Ou seja, açoite. Esse fogo que desce é o açoite. Ah, interessante. Ou seja, conforme, é como se fosse, já que você usou a palavra açoite, por exemplo, no tempo de Jesus havia a regra de que se você roubou um carro, por exemplo, você teria tantos açoites para ser tomado. Da mesma forma, se você fez muito pecado, embora para Deus não há pecado, é pecadão ou pecadinho, existe pecado apenas, né? Mas existe essa questão de tempo que Deus leva em conta. Por tanto tempo, e não se converteu, então tem que pagar. Verdade. Ok, é uma prisão. É uma prisão. Entende? Se a gente assassina, se a gente rouba, vamos para a prisão e ficamos um certo período lá de tempo. Só que aqui a diferença é que não tem absolvição, não tem regime aberto, regime fechado, aberto. Né? Bom, agora, o que restará dessa destruição? O que restará? Porque pelo que a gente está vendo aí, muita destruição. A coisa será muito grande. A proporção abrangerá muito. Então, a pergunta é, o que restará disso? Até porque, essa pergunta é importante, ele faz. Porque o que restar? As pessoas falam assim, ó, vai queimar para sempre. Não, mas a Bíblia diz que você vai para o inferno. Eu ouvi, um irmão até falou para mim, não, Carlos. A gente estava conversando sobre essa questão do inferno. Ele falou assim para mim, não, Carlos. É ranger de dente, irmão.
Sabe o que é ranger de dente, irmão? Tu vai ficar sofrendo ali naquele fogo, ranger de dente, cara. Aí ele não conseguiu prestar atenção nesses detalhes que a palavra nos diz, que é segundo as suas obras. 30 anos, tu recebe o castigo de 30 anos. Porque é justiça. Justiça é justiça. Se aqui no Brasil, muitas das vezes você pega uma pena injusta, o cara que pega uma lata de leite ninho no mercado, por um cara que rouba milhões. O cara tem prisão domiciliar, o cara consegue utilizar os seus bens, e o cara que roubou uma lata de leite ninho, ele fica 10 anos, 15 anos numa cadeia, com 30 dentro de uma cela. Injusto. Mas o nosso Deus, ele não é injusto, ele é justo. Ele dá mediante a sua justiça. Então, se você teve 30 anos, são 30 anos. Só um exemplo. Mas nós vemos na palavra do Senhor, lá em Malaquias, no capítulo 4, para ver que até mesmo esse irmão que falou comigo sobre o ranger de dente, eu acredito que ele não leu Malaquias 4. O famoso fogo de Malaquias. O famoso fogo de Malaquias. Malaquias 4, 1 e 3. Acredito que ele não chegou a ler. Diz assim, verso 1. Pois eis que vem o dia que arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Aí o verso 3. Pisarei nos perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Rapaz, a questão ela é muito séria, porque pelo que nós estamos vendo aqui, então, irmão, não restará nada. Agora, eu gostaria, a gente vai entrar para a 10ª pergunta aqui, só que assim, eu queria falar um pouquinho sobre esse fogo. Um pouquinho mais sobre esse fogo. Antes de você falar desse fogo, posso dar mais um texto para os irmãos? Para poder dar uma encorpada nessa questão? Sim. Porque tem, Malaquias fala, mas Salmo também fala sobre isso. Davi chega a citar. Ele chega a citar, Salmo 37. Sim. O verso 10 e o verso 20. Olha só. Vimos que Malaquias fala que não vai sobrar nem ramo, nem raiz. Isso. Ou raiz e ramo. Qual é a raiz do mal? Nós já falamos aqui. Começou com Satanás. Isso. E os ramos são os que seguem a atividade de Satanás. Então não podemos ser coniventes com ele, tá? 37, verso 10, diz assim: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Verso 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Se desfarão. Lá em Malaquias ele fala que vira cinza. Cinza não pega fogo. De forma alguma, né? Que você pode até soprar e não vai estar pegando. Só que tem uma coisa, quando a gente vai para o livro de Judas, por exemplo, repare bem. São textos que creio eu que nós deveríamos comentar e deixar bem claro. Porque se nós formos levar algumas coisas aqui em conta, nós vamos ver que isso vai muito mais além. A respeito do fogo eterno, diz o seguinte, no verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Isso é interessante. Eu queria que a gente pudesse marcar essa parte que ele fala do fogo eterno sofrendo punição. Então ele faz a diferença, a distinção entre o fogo eterno e a punição. E isso a gente precisa entender, porque quando a gente falar para Pedro, 2 Pedro capítulo 2, por exemplo, nós vamos para 2 Pedro capítulo 2, olha o que Pedro nos diz, no versículo 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ou seja, o que Jesus fala? Ele fala o seguinte, olha, o que Pedro fala, perdão? Ele fala, olhem para Sodoma e Gomorra.
vocês olhando para Sodoma e Gomorra, vocês vão entender o que vai acontecer nos últimos dias. E daí ele vai e fala, olha, aquele povo foi reduzido a cinzas. Como nós acabamos de falar, como nosso irmão Carlos acabou de citar, não tem como você colocar fogo em cinza. E o que é mais interessante, como está Sodoma e Gomorra hoje? Pegando fogo? Tem uma fumacinha que ainda sai da terra? De forma alguma. Mas ele faz. Lá, ele acabou de dizer no livro de Judas que não. Vai ser um fogo eterno. Ele diz é um fogo eterno. Bom, em Deuteronômio capítulo 4, por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, nós vamos ver aqui uma passagem intrigante. Capítulo 4, versículo 23. Que diz o seguinte: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Nossa, olha só o que ele está dizendo aqui. Ele diz que o próprio Deus é fogo que consome. Aí olha que interessante. Quando a gente vai lá para Hebreus 12, por exemplo, Hebreus 12, 28 e 29. Hebreus capítulo 12. Vou pedir que o irmão esteja lendo. Pode começar, se o irmão pode ler. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 28 e 29. Amém. Leia, por favor. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Tem alguma dúvida? Nenhuma, irmão. Irmão, é mais claro do que o sol do meio-dia. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o fogo consumidor nada mais é do que o próprio Deus. Ou podemos falar assim, mas ele faz, como assim? Deus é um fogo consumidor. Então quer dizer que ele tem chamas? Não. A glória de Deus, ela é tão poderosa ao ponto de ser como um fogo consumidor. Lembra-se que o próprio João no Apocalipse diz assim, olha, e eis que vi a Nova Jerusalém e que ela não havia sol. Não necessitava ter sol, porque Jesus estava nela. Então, assim, você repara que simplesmente o próprio Deus é o fogo consumidor. Eu poderia ir em outras passagens, mas eu queria ir na principal, a respeito, falando sobre o fogo consumidor também. No livro de Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel, capítulo 28, ele nos diz o seguinte, reparem bem, no verso 18 e no verso 19, que é necessário. Pela multidão das tuas iniquidades. Isso a respeito de quem que está falando? De Satanás. Então, quando nós vamos para Isaías 14 e também Ezequiel 28, nós simplesmente vamos estar falando um pouquinho sobre Satanás. E diz no verso 18, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair de ti o quê? Um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra. Pronto, primeiro ponto. Ele está embaixo ou está em cima da terra? Está em cima. Está acima. Veja só, ele é reduzido a cinzas aos olhos de todos os que te contemplam. Agora, irmão, isso que é necessário de saber. Nós vimos que esse fogo vem de quem? De Deus. Ou seja, quando nós vemos que a glória de Deus é fogo consumidor, simplesmente o que nós temos que entender é que o fogo é eterno. Por exemplo, no verso 19 aqui, veja. Todos os que te conhecem, diz a Bíblia, entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ou seja, Deus falou assim para Satanás, você nunca mais vai voltar a existir. Morreu, acabou. Acabou, não existe mais conversa. Passou-se os 1000 anos, agora você vai ser consumido, vai sair um fogo que vem de ti mediante o problema de agora, e você vai morrer. É isso que Deus está a falar para Satanás. Quando chega em Isaías 33, por exemplo, vamos ler aqui, somente para a gente poder deixar um pouquinho polêmico. Isaías, capítulo 33, versículo 14. Versículo 14, irmão, o que diz? Diz assim, os pecadores em Sião se assombram, o temor
tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? E qual é a resposta no próximo verso? Diz assim no verso 15: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. E o verso 16 diz no início: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as águas serão certas. Mas você repare bem que ele fala: mas quem estará no meio do fogo consumidor, devorador? Ele diz: quem? O justo. Ué, então calma aí, ele faz: eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo uma peça para queimar? Não, não é bem isso, irmãos. Veja, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Lembra que Paulo nos fala isso? Então, lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, nós seremos transformados e estaremos no céu, seremos glorificados. E a glória de Deus, que é o fogo eterno, não nos atingirá ao ponto de simplesmente sermos destruídos. Porque o que é de Deus está em nós. Lembra-se que Paulo diz assim: maior que está em nós do que está no mundo? Então, assim, simplesmente a glória de Deus será como luz, não como fogo consumidor para nós. Porém, para o ímpio, será como fogo que consome. Agora ele faz, mas fogo eterno. Você explicou. Irmãos, é muito simples de você entender. Lembra-se de Judas, que ele faz uma separação entre o fogo eterno e a punição? Porque o que é eterno é o fogo, mas não a matéria que é queimada. Verdade. Consegue entender? Ou seja, o fogo é eterno porque Deus é eterno. E porque Deus é este fogo que consome, logo ele é eterno. E aí você vai entender, por exemplo, quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 14, que diz que aquele fogo arderá pelo século dos séculos. Porque Deus é fogo consumidor. E ele é eterno. Agora, a matéria que é queimada por esse fogo, essa será reduzida a cinza e nunca mais subsistirá. Correto? Então, nós podemos entrar nessa questão assim e deixar bem claro a respeito do fogo que queima, ou que queimará. Agora, irmão, tem algum comentário a respeito disso? Tenho sim, Fábio. Gostaria de fazer um comentário, sim, até para que os irmãos fiquem muito claro, todos os textos que nós lemos. Essa questão do fogo eterno, como Deus é eterno, o fogo é eterno, a matéria, não. Ele vai nos levar lá para o primeiro texto que nós lemos em Pedro, quando ele fala que Deus, ele preserva, ele livra. E como ele livra? Revestindo. E isso não é amanhã, você deixar de fazer as coisas. Não. Deus é amor e na hora não. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ou seja, o nosso revestimento, ele é agora. Porque não tem depois. Ele é agora. Porque depois que morre, como nós estudamos já, não tem mais obra, não tem plano, não tem mais nada para fazer. É aguardar na sepultura para quando Jesus vier, ele pagar. Aqui, ó, o seu salário é esse aqui, ó. Ok, amém? Agora, nós temos ainda algumas perguntas aqui para serem feitas. Por exemplo, nós já vimos alguma coisa sobre isso, mas o diabo é um encarregado sobre o fogo? Sobre este fogo? Segundo o que nós já vemos em todos esses textos, ele não é fogo, ele não é o fogo eterno. Não tem nenhum texto que fale. E nem tem como comandar a Deus. Satanás é o fogo que arde. Não vemos isso. Mas para não ficar nas nossas palavras, nós vamos na palavra do Senhor, no livro de Mateus, tá? Capítulo 25, verso 41. Mateus 25, 41. Que nos diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o tormento são para eles apenas, nada mais. Então, essa questãozinha de que eu tenho que me preocupar porque Satanás vai me tormentar no inferno, isso não existe. Isso mais uma vez derrubado por terra. Agora, o que é o verdadeiro? Dessa é a primeira pergunta. Nós estamos em 11 perguntas aqui. A pergunta é a seguinte: qual é o verdadeiro objetivo de Deus com este fogo do inferno? Nós estamos em dois textos. Sim. Primeiro em Naum,
O livro de Naum, capítulo 1, verso 9. Naum é um livro que costuma se esconder na Bíblia. Bastante. Naum, verso 1, capítulo 1, verso 9. Diz assim: Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Deu para pegar? Ou seja, com esse fogo, ele vai mandar esse fogo vai consumir tudo, e depois desse fogo, o propósito é consumir tudo para que não haja mais nenhuma angústia, nenhum tipo de angústia. Nunca mais. Interessante. Ou seja, tanto a recompensa dos ímpios, quanto a recompensa dos justos, será sobre a terra. Sobre a terra. Porque tem pessoas que falam assim, então tá bom, tudo bem, mas também eu vou lá para o céu. A gente não vai morar no céu. Isso é uma coisa que tem que deixar bem claro. Porque segundo o que a Bíblia nos diz, como nós já falamos aqui, já lemos aqui, a nova Jerusalém descerá. Descerá no céu. Ou seja, ela vai ser aqui na terra, o quartel-general de Deus. Ou seja, simplesmente a terra será renovada. E aí entra, creio eu, que entra naquela questão do que o que restará. Não restará nada dessa terra, Verdade. Porém ela será renovada. Correto? Mais um texto? Mais um. Isaías 65, verso 17. Vai nos falar o seguinte. Vamos lá, irmão? 65, 17. Nós já vimos que o primeiro propósito, o fogo consome tudo, todas as dores, e não existirá mais angústia. Um dos propósitos. Isaías 65, 17 fala assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Não existirá. Ok. Agora, uma coisa que é interessante é que aqui perto, aqui próximo mesmo, em Isaías 66, versículo 23, e no versículo 24, olha só o que está escrito. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Okay? Isso será lá no céu. Eles, ou seja, os justos, sairão e verão os quê? Os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. E aí o que acontece? Quando nós lemos esse versículo, apenas a pessoa fala, ele faz aí. Ele nunca vai apagar. Mas, irmão, entenda, é pelo fato de simplesmente nunca mais eles tornarem a existir. Esse fogo, como nós já dissemos, é um fogo eterno. Eles serão queimados aqui. Agora calcule você, irmão Carlos. A Nova Jerusalém desce, daí nisso que a Nova Jerusalém desce, nós estamos lá regozijando na presença do Senhor, de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado, e daí a pouco a gente sai e está lá o seu pai queimando lá no fogo. Que prazer que nós teríamos. Nenhum. A Bíblia nos diz simplesmente que Deus não tem prazer na morte do ímpio. No momento algum ele diz que ele tem prazer nessas coisas. Agora, vamos finalizar aqui. Por exemplo, quais são os planos pós do inferno? Quais são os planos pós-inferno, depois do inferno? Eu fecho isso com Apocalipse 21, verso 3. Mas antes, até pelo que você falou, sim, sobre esse verme, essas coisas que aconteciam, aí o irmão pode falar assim, não, mas Jesus, ele fala do Geinom, ele fala do Geena, ele fala, que você vai ver, era um vale onde as pessoas, eles iam lá para poder adorar ídolos, fazer sacrifício a ídolos. O tempo foi passando, ele virou uma espécie de lixão de Jerusalém, aonde se jogava o lixo, sempre tinha lixo. E toda pessoa que morria em Jerusalém, que era indigente, mendigo, era jogada onde? Lá no Geena. Então, como
o judeu, com aquele orgulho todo, como de costume, quando o judeu morria, ele queria ir para onde? Para o túmulo onde estavam seus pais e para o seio de Abraão. Ninguém queria ter pego o seu corpo, ser jogado num lugar onde tinha lixo, onde tinha indigentes. Lembra que eles tratavam as pessoas que eram menores a eles como cachorros, como outras coisas, inferiores. Eles não queriam ser jogados naquele lugar. E Jesus, como observador, ele sempre utilizou a natureza, assim como Jeremias também utilizou. Então, naquele lugar, sempre havia fogo, porque tinha lixo e cadáveres. Se não tivesse fogo, poderia haver doenças. Então, aquele lugar sempre tinha fogo. Sempre tinha fogo, sempre tinha verme. Sempre tinha fogo, sempre tinha verme. E Jesus, quando falava com os judeus, ele falava, olha, se continuar assim, vai ser jogado no Geena. Então, eles lembravam que, opa, lugar de indigente. Para lá eu não quero ir. Então, isso preocupava, porque Jesus apontava para eles um local. Olha só, esse local, como um exemplo. Não que ali como é dessa forma. Nós lemos vários versos mostrando que não é dessa forma. Que o fogo eterno é o nosso Senhor. E vai queimar enquanto houver matéria. Acabou a matéria, o fogo continua, a pessoa não existe mais. Mas sobre essa pergunta, desse plano, nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 21, no verso 3. Esse aqui é espetacular. Eu vou ler o 4 também, tá, irmãos? O 3 e o 4. Diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Quando nós vamos falar sobre a morte, vamos falar sobre o inferno, algumas pessoas acham que nós temos que falar sobre algo triste, né? Temos que falar sobre algo que seja desesperançoso, que a pessoa morreu, nunca mais nós veremos. Oh, meu Deus do céu, que tristeza. Quando nós entramos em velórios, nós vamos algum sepultamento, algum sepulcro, no cemitério, quando nós vemos as pessoas lá, elas constantemente estão chorando. E mal sabem aquelas pessoas ali que há uma esperança, irmão. E essa esperança é o que o Ministério Evangelho Eterno, inclusive, tem aqui. O Evangelho Eterno tem simplesmente o objetivo de levar para você e toda a sua família a esperança na breve volta de Jesus Cristo. Porque o próprio apóstolo Paulo mesmo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz que isso serviria de conforto para cada um de nós. Sabe, irmãos, eu gostaria de ler um versículo aqui, que eu, particularmente, eu amo muito, e eu gostaria de ler com os irmãos, que está dentro do que nós estamos falando. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, muito conhecido, muito famoso, porém pouco compreendido. Eu gostaria de ler isso com vocês. No versículo 1 diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Sabe, irmão Carlos, quando João escreveu esse livro do Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos. Ele estava longe das pessoas que ele amava, ele estava longe das pessoas que lhe chamavam de irmão, longe das pessoas que gostavam de ver seus sermões a respeito da volta de Jesus Cristo. E ele estava justamente na ilha de Patmos como testemunha, ou como mártir, testemunha de Jesus Cristo. E ele estava ali longe de todas as pessoas. Ilha de Patmos. Quando nós falamos de ilha, a única coisa que nos vem à cabeça é um pedaço de terra cercada por água, ou seja, pelo mar. Quando eu leio este versículo 1 de Apocalipse, capítulo 21, eu imagino, sim, João se emocionando. Quando, por tantos anos ali dentro daquela ilha, ele queria abraçar um irmão, ele queria falar de Jesus para alguém, ele queria estar livre, porém ele estava preso. E agora, simplesmente, ele olha e fala o seguinte: olha, eu vi um novo céu e vi nova terra. Não é mais esse céu que eu vejo todo dia aqui, acinzentado. Não é mais essa terra que eu vejo, somente esse pedaço de terra. E o mar já não existe. Ou seja, o que me faz separação das pessoas que eu amo, não mais existe. E, ou seja, ele
viu na volta de Jesus, na renovação da terra, uma liberdade, uma esperança. Olha, irmão, você que nos assiste, eu não sei o que é que está lhe prendendo, não sei qual é o mar da sua vida, mas uma coisa fique bem claro a você. Deus tirará esse mal da sua vida, tirará esse mar, te dará liberdade, te dará esperança. E isso será na volta de Jesus. Creia que, por mais que venhamos a morrer nesta terra, Cristo Jesus nos ressuscitará. Ele nos levará para o céu, onde ficaremos por 1000 anos. E depois voltaremos, desceremos a esta terra para tomá-la por herança. Não porque nós somos merecedores, mas porque Cristo Jesus, sendo Filho de Deus, em seu sacrifício perfeito na redenção, nos fez simplesmente ser filhos de Deus. E o seu sangue clama, Abba, Pai. Irmão, vamos fazer uma oração para a gente possa finalizar? Senhor Deus e Pai, louvado e agradecido seja teu santo nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por o privilégio de podermos ter mais esta verdade em mãos. Sim. Muito obrigado porque o Senhor nos concede esse privilégio de podermos estar aqui te louvando, te honrando, te glorificando, podemos estar levando a verdade para essas pessoas também. Nós te pedimos que o Senhor possa tocar no coração de cada uma das pessoas que nos assistem nesse momento e que o Senhor possa suprir as necessidades delas, que o Senhor possa alcançar com a tua destra fiel, ó Pai, o entendimento delas também para poderem compreender que só o Senhor é Deus. Amém. Senhor, seja conosco, seja em nós, é o que nós te pedimos e suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu não deixaria de convidar os irmãos que estão aqui nos assistindo, que no próximo sábado, também às 16 horas, ao vivo, os irmãos estejam aqui conosco no canal TV Evangelho Eterno, aqui no site apocalipse14.com.br. Você poderá estar vendo o início da nossa nova série, que nós vamos falar sobre a lei e a graça. Sábado que vem, eu estarei aqui com o nosso irmão Felipe Bonifácio, que alguns irmãos já conhecem. Para os irmãos que não conhecem, vocês vão estar conhecendo, vão estudar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Irmão Carlos, foi um prazer estar com o irmão. Muito obrigado pela sua presença. Irmãos, até mais. Tchau, tchau.